da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, quando a gente se concentra para compreender o Evangelho, parece que tudo vai terminar em festa. Um proprietário cerca sua vinha, planta, faz um lagar para esmagar as uvas e fazer vinho, coloca uma torre de vigília e arrenda a vinhateiros depois de estar tudo pronto. A expectativa é que termine numa grande festa. Colheita, amassar as uvas, fazer vinho, entregar a parte do patrão, tirar a sua parte e viver muito bem. Acontece que entra no coração do homem e da mulher, do ser humano como um todo, um vírus da ingratidão. Quantas vezes nós já fomos ingratos? Quantos remorsos nós já experimentamos na nossa vida em relação a nossos pais, a nossos avós, a nossos professores, a pessoas que encontramos, que nos deram a mão, porque ninguém cresceu sozinho. E foi o que aconteceu com aqueles homens, que é o que acontece com muitos de nós. A ingratidão é a raiz da ganância. E eles, dominados pelo vírus da ingratidão, encheram-se de ganância e invadiram aquilo que não era deles. Nós não temos muitas vezes sido tentados a invadir o que não é nosso? Diante da oportunidade de nos fazer crescer, ganhar, abocanhar, algo que não é nosso, mas pela ingratidão que gera a ganância, e a ganância gera a violência. Todo ganancioso, todo ingrato é ganancioso. Todo ganancioso é violento. E foi o que aconteceu. Quando vieram receber as uvas que pertenciam ao proprietário, foi o que eles fizeram. Apedrejaram, bateram, mataram. Mas o proprietário é bom demais, porque o proprietário é Deus. E Deus não desiste da gente. Nós ouvimos na oração de hoje que Deus nos deu mais do que nós ousamos pedir. Quem foi aqui que pediu os olhos? Algum de nós aqui pediu a vista a Deus? Ninguém.
Ele nos deu muito mais do que nós ousamos pedir. Alguém aqui pediu a audição, os ouvidos a Deus? Não. Ele nos deu muito mais do que nós ousamos pedir. Alguém aqui pediu para andar sem nunca ter quebrado um membro inferior? Não. Deus nos deu mais do que nós ousamos pedir. O nosso cérebro funcionando, o nosso intestino funcionando, o nosso coração funcionando. Quem aqui pediu o coração a Deus? Eu tive notícia que o Faustão pediu, né? Mas eu não tive notícia de mais ninguém. Acho que aqui ninguém pediu o coração a Deus. Pediu? Não. Ele nos deu mais do que nós ousamos pedir. Ninguém aqui pediu pulmão a Deus. Tudo Ele nos deu. E depois envia o próprio Filho, que é Jesus. Jesus. Mas o ser humano, quando ele se deixa dominar pela ingratidão, que é a porta para a própria desgraça, é a porta de entrada. Quando ele se deixa dominar pela ingratidão, ele já não tem gratidão por Deus, ele já não tem gratidão pelos pais, ele já não tem gratidão pelas pessoas que o ajudaram. Quem aqui de nós se tornou o que se tornou sem uma ou duas ou três ou quatro mãos amigas? Nenhum. Todos nós tivemos que ser ajudados. E a nossa gratidão, e tudo que recebemos do universo e de Deus, o que nós retribuímos. Quando o homem deixa-se contaminar com o vírus da ingratidão, ele produz a ganância. Acha que ele é o centro. Eu não sei se vocês viram uma reportagem de um hospital que tem nos Estados Unidos, que só pode ser internado neste hospital gente muito rica que foi desenganada dos médicos. Vão para lá para ter um final de vida sedado, sem dor, sem coisa, mas que não tem mais jeito. E se for pobre, morre em casa mesmo, mas riquíssimo vão para esse hospital. As enfermeiras escreveram as entrevistas que elas tiveram com esses homens gananciosos, que ganharam muito dinheiro, que se tornaram muito grandes, que tiveram muito poder. Mas no final da vida, perceberam que não tinham respondido à pergunta de Jesus. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida? Se vocês lerem, procurem na internet, o que estas pessoas falam. Ninguém se arrependeu de não ter ganhado mais dinheiro. Ninguém se arrependeu de não ser dono de mais terra, ou de mais gado, ou de ter tido mais poder. Mas todos se arrependeram de não terem sido gente, de não terem sido bons, de não terem sido gratos.
É o que a segunda leitura disse hoje, da carta aos Filipenses. Tudo que é bom, tudo que é digno de louvor, tudo que é agradável ao Senhor, seja o objeto dos vossos pensamentos. Pensamento gera sentimento, e sentimento gera comportamento. Se eu começar a pensar numa coisa triste, ruim, eu vou sentir tristeza e vou me comportar chorando. Se eu começar a pensar em coisas alegres e boas, eu vou sentir alegria e vou terminar sorrindo. É o que a palavra nos orienta nesta celebração. E a primeira leitura do livro do profeta Isaías, de um homem que se queixa, que fez tudo certo, mas quando chegou no final, os frutos não foram os esperados. Não eram uvas doces. Nós esperamos de vocês. Será que Jesus tem o direito de esperar de vocês que vocês sejam bons? Que vocês sejam honestos? Que vocês sejam justos? Que vocês sejam sinceros? Que vocês sejam bons dizimistas? Que vocês sejam bons cristãos? Será que Jesus tem esse direito? Eu acredito que sim. Agora, eu pergunto, ele recebe isso? Ou em vez disso, como disse a primeira leitura, que foi uma maravilha, as duas meninas proclamaram com muita clareza, e o salmo hoje foi assim divino, que foi assim como que o arremate destas leituras. Olha o que foi que ele disse aqui. Olha o que foi que ele explicou da primeira leitura. Eu esperava frutos de justiça, e eis que apareceram injustiças. Eu esperava obras de bondade, e eis que eu encontrei iniquidade. Deus não tem o direito de esperar de nós. Ele que nos deu mais do que nós ousamos pedir. Ele que nos deu o dom da fé. Ele que nos deu pais cristãos, que viveram numa época muito mais difícil do que nós, e rezavam mais do que nós, e ajudavam a igreja mais do que nós. Vocês imaginem se houvesse um terremoto e caísse essa igreja. Nós aqui faríamos esta igreja de novo? Será que alguém ia lá para a Caieira fazer uma fila para chegar os tijolos aqui? É esta a realidade. Agora, quando nós vemos a desgraça pessoal e coletiva, a gente não sabe por que é que está assim. Mas o Senhor não destruiu a vinha. Ele não destruiu. Ele apenas disse: eu vou tirar a vinha de vocês e vou dar a alguém que dê os frutos devidos no tempo certo. Então, vamos ser
estes homens e mulheres capazes de dar os frutos no tempo certo, que o Senhor nos entregará sua vinha, o seu reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus